Você está assistindo TV Cidade, estação de teledifusão digital, emissora do Grupo Cidade, Camaquã, Rio Grande do Sul. Assistam a partir de agora mais um documentário da equipe do repórter documentarista Edilon de Ávila, direto das páginas Fotos Antigas Memorável Camaquã para as ruas da cidade, atendendo o apelo de vocês e contando mais uma história. Começa aqui mais um Nossa Terra, Nossa Gente, Nossa História. Se inscrevam em nosso canal Fotos Antigas Memorável Camaquã e deixe seu like. Pessoal, voltamos a falar de história, porque quando a gente fala em história, a gente fala de memória, rememorar os bons tempos, pessoal. Os tempos áureos, os tempos que marcam a história, a cronologia da memória. E para nós falarmos de história, para nós falarmos de memória, pessoal, a gente reporta os tempos atuais. E essa casa aqui tem uma grande historiografia para memorável, que aqui, pessoal, residência do finado Washington Bronze. Opa, Edilon, mas quem foi o Washington Bronze? O Washington Bronze, pessoal, ele dá nome ao posto de saúde da localidade dos 3 bairros, pessoal. Da localidade dos 3 bairros, porque tem uma grande historiografia que a gente reporta para vocês, porque quando nós falamos da história de vida das pessoas, a gente até se emociona, tá, pessoal? Quem vai nos recepcionar aqui, pessoal, é nada mais, nada menos que o Roberto, o filho dessa pessoa estimada, querida. Tudo bem, Roberto? Bom dia. Como é que está o amigo? Tudo jóia? Então tá. Convido nosso cinegrafista para dar um passo para frente. O Roberto já nos recepcionou, ele é filho do nosso querido finado tio Tony. Vamos falar assim, pessoal, tio Tony, porque quando a gente fala no tio Tony, pessoal, a gente só fala de coisas boas. E a vida, ela é recheada de surpresas desagradáveis. Surpresas que jamais a gente pode esperar. Com licença, Roberto. Com licença. Como é que tá minha amiga? Faz tempo que eu não vejo a minha amiga Shirley. Como é que tá, minha querida? Como é que tá? Tudo jóia? E aí, como é que tá? Tudo jóia? Tudo bem, tudo bom, tudo bem. Pois hoje, Shirley, a gente veio aqui adentrar o seu lar, né? Falar de uma pessoa que para nós sempre vai morar no coração. Porque se hoje eu estou aqui, né? Porque eu busquei essa história, eu fui atrás, e o tio Tony ajudou o finado Dr. Paulo Cardoso Dora para me enviar ao mundo, né? Era uma quarta-feira chuvosa, já passava da meia-noite, e a minha mãe foi para o hospital, né? Ela estava na Santa Alta, foi para o hospital, e a dificuldade era muito grande, né? Aí o doutor Dora disse assim, o Tony tá aí, né? O Tony tá, então vamos lá que temos uma cesárea, né? O doutor Dora fez a anestesia, e eu nasci, assim que eu vim ao mundo. Shirley, mas vamos falar, Shirley, do tio Tony. O que você tem na sua memória que reporta a saudade dele? Olha, o caráter, a bondade, o paizão que ele foi, o marido que ele foi, o profissional que ele foi, tudo isso me mexe comigo. Quando eu vou ao hospital, eu tenho as lembranças, né, que ele vestiu a camiseta do Hospital Nossa Senhora Aparecida, assim, que era tudo para ele. O Tony nasceu no distrito de Tapes, né, Cerro Grande, dia 19 de maio de 1927. Veio para Camaquã com os pais com 11 anos. Trabalhou no comércio. Bom, Nicolas, vai fazer umas imagens aqui, Nicolas, aqui. Eu separei uma. Pode falar que eu estou te ouvindo aí, viu? E nós casamos em 54, tivemos 54 anos casados, festejamos, até tem umas fotos aqui dos 50 anos, os 80 anos dele. O que mais? E essa foto aqui tá o carro do Cid Sarubi da Cunha. É. Aqui o carro do Nicolas. Olha aqui o carro do Cid Sarubi da Cunha, tá aqui. A gente já falou com os filhos dele, a Rejane e com o Regis, né? Ó. Eu achava que era do Dr. Paulo Dora, que o Dr. Paulo Dora tinha um Chevrolet. Assim. Tinha?
E me diz uma coisa, Shirley. Deixa eu ver, cadê? Se eu acho aqui. Ah, tá aqui. Aqui ele tinha, acho que 50 anos de idade, né? Eu não tenho nem ideia. Aqui, ó. Foi numa eleição. Ele foi candidato a vereador. Foi. Candidato a vereador numa eleição do Paulo Dória. Aqui, ó. Essa aqui. E aqui com a. Aqui com os filhos, com os netos. Tu vê só, né? A gente fala de história, a gente até se emociona porque falar do tio Tony, né? Uma pessoa muito, muito querida, estimada. Não tem, olha aqui os 80 anos dele, ó. Exatamente. E uma vez ele, não sei qual foi que fez cirurgia da família, né? Pra família, ó. Que ele foi apertar a campanha do bloco. E aí quando ele foi se apresentar para mim, né? Pedir informações, eu digo, não, mas peça informações, Em que ano tu começaste no hospital? 1997, 1º de agosto, né? E eu disse pra ele, não, eu já te conheço. E ele, como tu já me conhece? Eu digo, mas cara, me ajudou a colocar no mundo. Aí ele disse assim, não, mas eu vim buscar, acho que alguém fez apendicite, alguém da família. Teus pais eram de fora, tua mãe de fora? Da Santa Alta, né? Depois vieram morar em Camaquã, né, Shirley? Mas o tio Tony, ele deixou um grande legado. E a gente se esforçou muito para que o nome dele viesse à tona. E hoje, graças a Deus, o nomezinho dele é lembrado no posto dos 3 bairros, fica nas proximidades da Rural, para quem não sabe. E essa foto aqui é de 59 aqui, mas eu acho que era 58, parece. Mas 59 essa foto. Mas tem uma de 58 também do tio Tony que eu tenho lá. Ele é eu procurei uma, mas eu não achei, eu não sei onde eu botei, mas ainda eu vou achar, um dia eu vou te dar. E me diz uma coisa. A inauguração do pronto-socorro, que está com Oswaldo Wilson, Renatão, Dr. Paulo Dória, Dr. Paiva. O que eu ia te dizer? Pois, quando nós estávamos juntando um dinheirinho para comprar uma casa, e surgiu essa, e para ele foi um machado. Porque ele tinha o portãozinho, ele transitava aqui. Sim. Então ele estava mais no hospital do que em casa. Pois é, não, eu me lembro, é que o tio Tony, quando dava qualquer tipo de problema lá, né, os médicos chamavam ele. Inclusive, quando eu fui entrevistar o Regis e a Regiane, que são filhos do Dr. Cid Sarube da Cunha, eles falaram que o tio Tony era pau para toda a obra, né? E aí, assim, o Tony, ele começou com 17 anos trabalhando com o pai dele ali na frente do hospital, na Casa dos Malk, a sapataria. E o Xano, amigo dele, tinha um armazém pegado. Aí, no fim da tarde, eles batiam bola na rua. Sim. E aí, um dia, eles batendo bola, ele quebrou o vidro da capela do hospital. A capela, tinha uma capelinha, né? A capela aqui, essas últimas janelas que era a capela, e atrás era a clausura das freiras. Era as freiras, né? Sim. As freiras saíram do hospital em 51. E aí ele quebrou o vidro e foi lá se desculpar com ela. Mas ele já fazia, ele com 11 anos, quando vieram para Camaquã, ele foi trabalhar, na época se chamava Mandalete. Sim. Foi morar com uma família que na época era o seu Valdomiro Adornetti, que era funcionário do fórum, e não havia telefone, então cada família tinha um menino para fazer as compras, para fazer os recados, aquela coisa. E aí ele lá com a madrinha dele, ele aprendeu a fazer injeção. E aí, esse dia que ele foi, aí ele se apresentou para as freiras, a injeção. Aí ele começou a fazer amizade com elas e começou a aprender mais com elas. Sim. Ele saía da sapataria e ia para o hospital aprender. Aí na época da penicilina, que de 4 em 4 horas não tinha quem fosse nas casas fazer, aí ele ia, não tinha hora, não tinha casa, ele não se fazia de graça, cobrava, ou deixava as pessoas livres para dar o que quisesse para ele. E ele começou a fazer amizade, ele nunca disse não para ninguém, ele atendia todo mundo. Aí começou depois a carregar os doentes. Também um apoio cultural do Dr. Roger Vargas, médico anestesiologista, prêmio Top Evidência. Celemar de Ávila, da Chefromax, localizado na Faixinha,
Quer realizar a manutenção de seu veículo? Procure a equipe da Chevromax. Telefone 3671-5689. Também um apoio cultural de Daniel Neutzling Barbosa, pesquisador nato da localidade dos Galpões. Várias pesquisas destacadas em vários jornais, um deles 0 Hora e portais do Grupo Cidade. Doente para Porto Alegre. E ali começou a fazer cursinho, entrou para o hospital no momento que nós estávamos muito como é que eu vou dizer, a situação financeira nossa estava péssima, já tinha 2 filhos. Aí a dona Lola, que nos conhecia, que fez o meu parto do Roberto e da Rose. Isso, a gente contou a história dela com o neto dela. E aí ela foi buscar o Tony para quebrar um galho no hospital. E aí o Tony foi em 58, em outubro de 58. E ali ficou, depois mudou o prefeito em janeiro, o seu Alcides, e já efetivou ele e ele ficou 30 anos no hospital, 32 anos. Ele saiu em 92. Shirley, eu não vou fazer perguntas porque, olha, com grande propriedade, tu falou tudo que eu ia perguntar. Não tem... É ou não é? A memória da mãe é impressionante. É assim, incrível, né? O que mais tu quer saber? Não, eu já não quero saber mais nada. Já disse tudo. A gente só vai encerrar, né? Agradeço o Roberto pela receptividade, tá? Roberto, filma aí o Roberto aí. E a outra... E a Rose, viu, Rose? A gente agradece porque a gente sabe que vocês aí foram o braço direito, viu? Braço direito aí do tio Tony. Com certeza. Ele sempre falou com carinho das crianças. Então tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, né? E o Roberto, então, já é de casa, a gente já está acostumado, ele passou um momento difícil da vida dele, eu estava junto com ele quando perdeu a esposa, né? Então a gente Rose fica... também perdeu o marido agora. Isso, eu soube também, né? A gente fica muito consternado. Mas é a vida, né? Eu sempre digo, né? A gente tem Deus no coração para a gente poder superar as dificuldades. Hoje eu tenho meus 4 filhos, 5 netos, uma bisneta. Que bom. Diretamente da casa do tio Tony, falando de história, falando de memória, com edição de Cristiano Rocha. Iluminação de Israel Peixoto, que hoje ele não está aqui, o Israel Peixoto não está aqui porque vai ter uma luz boa aqui, né, amigos? Vamos deixar o Israel descansar. E imagens de Nicolas Ávila, Edilon de Ávila, voz disso. Muito obrigado, gente. O Tony teve uns momentos muito